Você sabe o que é confiar em Deus? Hoje, esse é o assunto que nós vamos conversar. Mas antes, quero orar com você, quero convidar você a estar orando também aí, do outro lado da tela, clamando ao Senhor, buscando a face dele em oração. Após a oração, nós vamos pensar sobre esse tema, confiar em Deus. O que é confiar em Deus? Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos, convide a pessoa que está aí na sua casa a se unir a você em oração e buscar o Senhor neste momento. Senhor Deus, nós o exaltamos, o bendizemos, te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Muito obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Pedimos, ó Pai, a direção do Teu Santo Espírito para nós neste momento, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para podermos, ó Deus, ouvir a Tua voz, receber a palavra que vem do alto para as nossas vidas. Assim, ó Deus, te agradecemos e oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, ao longo desse vídeo vai estar disponível o endereço bancário da conta da Igreja Batista 6 de Agosto, a nossa igreja a qual nós fazemos parte. E você vai ter então esse privilégio, também a oportunidade de estar exercendo a sua generosidade, a sua fidelidade para com Deus. Então, ao longo do vídeo vai estar disponível, o endereço da conta bancária da igreja, para você então fazer assim a sua contribuição, você devolver, entregar ou pagar o dízimo ao Senhor e também fazer a sua oferta de amor para com o reino de Deus. Eu quero poder pensar então nesse momento e te chamar para conversar junto comigo num texto bem conhecido da palavra de Deus, que se encontra no capítulo 57 do livro dos Salmos. Esse texto é um texto de louvor pela bondade de Deus, pela divindade do Senhor. E esse texto ele é escrito por Davi. Sim, Davi que matou Golias, Davi que foi rei, Davi que foi um homem segundo o coração de Deus. E nos dias de hoje, o que nós estamos vivendo, também Davi viveu e experimentou essa experiência ao longo da vida dele. A Bíblia descreve na passagem de 1 Samuel, capítulo 24, tempos em que Davi viveu com medo, tempos em que Davi viveu confinado. Davi viveu tempos como nós estamos vivendo hoje, de medo e de confinamento. E mesmo dentro dessa situação que Davi viveu, ele demonstrou confiança a Deus. Ele conseguiu louvar a Deus. E essa passagem hoje se aplica de forma bem íntima às nossas vidas e ela nos ensina princípios eternos da palavra de Deus para nós hoje. Por isso, eu te pergunto, você confia em Deus? Você consegue louvar a Deus através da sua confiança para com o Senhor? Davi, o texto que ele vai escrever é o capítulo de número 57 de Salmos. Eu quero destacar apenas o verso 7 que diz: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Amém por esse texto. Firme está o meu coração. Olha que palavra Davi escreve. Ele declara que o coração dele está firme, que o coração dele está completamente voltado para o Senhor. E Davi, ele escreve essa passagem bíblica quando ele viveu aquele texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 24, verso 3, em especial, que o texto diz assim: e Saul entrou nela, em uma caverna, para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Essa história que Davi viveu foi aquela história um pouco antes, claro, do Salmo 57, quando Davi estava fugindo de Saul. Saul estava caçando, procurando Davi. E Davi, então, junto com os seus soldados, ele se esconde no fundo de uma caverna. E Saul, passando por ali, ele para
e se dirige até essa mesma caverna, diz a Bíblia, para que ele pudesse fazer as suas necessidades. Enquanto Saul está fazendo as suas necessidades, Davi se aproxima dele, corta, rasga um pedaço da capa de Saul, mas não o mata. E aí então ele se esconde novamente. Quando Saul sai da caverna, Davi logo sai atrás. E aí Davi então dá um grito a Saul, dizendo: Saul, eu poderia te matar, Deus o entregou em minhas mãos, mas eu não o matei, está aqui prova disso. E aí ele mostra que cortou um pedaço da bainha da capa de Saul, e então Deus assim concede bênção, concede vitória a Davi pelo que ele havia feito, mas antes disso, no processo dessa vitória na vida de Davi, ele passou momentos de desespero, momentos de medo. Ele se escondeu em uma caverna, ele ficou confinado junto com os seus soldados. E também hoje, nós estamos vivendo da mesma forma, estamos vivendo uma experiência, a mesma que Davi viveu, de ficarmos confinados em nossas cavernas, de nos escondermos de um vírus que pode nos matar. Saul poderia ter matado Davi se ele não tivesse se escondido naquela caverna. E hoje nós também nos encontramos nessa mesma situação. Agora, a questão é: o que nós podemos aprender com a experiência de Davi? O que eu e o que você, o que nós podemos fazer diante de dadas circunstâncias que estamos vivendo hoje? Davi, ele vai nos ensinar algo maravilhoso. O primeiro verso do Salmo 57 diz assim: Davi declarou: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Olha o que Davi declara. Davi, ele declara que ele está à sombra das asas de Deus. De maneira metafórica, Deus, ele cuida dos seus do mesmo modo que uma ave cuida dos seus filhotes. E de mesmo modo, da mesma forma, Davi, ele escreve esse salmo declarando: à sombra da tua asa me abrigo. Que você também tenha esse mesmo pensamento, esse mesmo sentimento de Davi. De que não dentro de casa, não dentro de uma caverna, mas um pouco além do que isso, estamos nos refugiando debaixo das asas do nosso Deus. Assim como um pássaro que guarda, que protege, que cuida os seus filhotes debaixo das suas asas, assim também é o nosso Deus. Davi disse ainda: me abrigo. Ele vai dizer no finalzinho do verso de número 1, ele vai dizer: me abrigo até que passem as calamidades. Até que tudo isso passe, eu e você devemos nos abrigar debaixo das asas do nosso Deus. E o que Davi estava querendo dizer isso? Quando a vida está complicada, somente o relacionamento com Deus, entre pai e filho, é que se pode trazer calma à alma. Não as circunstâncias, não pessoas, mas tão somente o nosso Deus é que pode trazer calma à nossa alma. Por isso, busque o Senhor, busque em seu coração entender e aprender o que Davi hoje está nos ensinando. Davi estava ali confinado dentro de uma caverna junto com os seus soldados, estava com medo de Saul, mas ele buscou refúgio e abrigo no Deus Altíssimo, no Deus transcendente, no Deus grande e Deus forte. E o interessante é que Paulo, ele também declarou algo semelhante. Ao escrever a carta aos Filipenses no capítulo 4, no verso 13, Paulo declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele também estava vivendo dias difíceis, complicados, mas ele entendeu
E ele aprendeu em sua vida cristã que ele poderia ter fartura ou poderia passar por necessidades. Ele poderia ter muito ou poderia ter pouco, mas em tudo e em qualquer circunstância, Paulo, ele entendeu que ele poderia passar o que passasse, porque tudo posso naquele que me fortalece. Que palavra poderosa! Que palavra maravilhosa! Parece que Davi e Paulo tinham o mesmo pensamento. Parece que Paulo e Davi, eles haviam se conhecido, mas não. Davi viveu muitos e muitos séculos antes de Paulo. Mas o mesmo Espírito, o mesmo Deus é quem deu essa direção, essa palavra de esperança, de fé, de confiança ao coração de Davi, ao coração de Paulo, e hoje também eu quero poder compartilhar com você essa palavra de fé ao seu coração, para que nós venhamos sim entender que nós podemos todas as coisas, se nós estivermos com o nosso coração firme em Deus, não nas circunstâncias, não nas pessoas, não em coisas, mas tão somente em Deus. E uma outra coisa que nós podemos observar é que Davi, vivendo o que viveu, ele clama ao Deus Altíssimo. Ele não só demonstra que confia, ele não só demonstra que sim, ele está protegido, guardado por Deus, mas ele clama ao Deus Altíssimo. Olha o que ele diz no verso 2 do Salmo 57. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Verso 3, Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Davi aqui ele está declarando, ele está aqui demonstrando que o nosso Deus, apesar de ser um Deus elevado, um Deus grande, um Deus transcendente, acima de toda a criação, um Deus todo-poderoso, ele também é um Deus que em sua transcendência, ele se envolve, ele intervém, ele interage na vida dos seus filhos, dos seus servos. Ele executa, diz Davi, ele envia o seu auxílio, ele me livra. Ele derrama misericórdia e fidelidade. Creia nesse mesmo Deus que Davi cria, nesse mesmo Deus que Davi acreditava. Você crê que Deus tudo pode por você? Você crê que apesar de ser um Deus grande, um Deus forte, um Deus soberano, Ele pode intervir na sua vida? Ele pode executar, Ele pode demonstrar misericórdia, fidelidade. Davi, ele vai demonstrar o que Deus poderia fazer por ele. E é essa palavra de esperança que nós precisamos ter em nosso coração. Que no tempo do Senhor, na hora que Deus quiser e como Ele quiser, Ele pode intervir, Ele pode acabar com toda essa situação, assim como Ele deu a vitória a Davi, Ele também pode nos dar a vitória e Ele dará a vitória. Agora o interessante é que quando a gente olha para essas questões que a gente não tem uma resposta, o porquê, para quê, como, por que Deus permitiu, a gente olha para Pedro. Pedro, em dado momento da vida dele, Jesus compartilhou com ele dizendo bem assim, olha Pedro, eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Pedro, ele não gostou disso. Pedro falou, não Senhor, eu não vou deixar, que isso? Mas Jesus repreende Pedro, para trás de mim, Satanás, porque essa é a vontade do meu Pai. Eu tenho que morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Pedro não gostou. Não gostou porque outra passagem adiante a gente percebe que quando Jesus ele é abordado pelos soldados romanos para poder ser preso e levado, Pedro ele lança a espada e corta a orelha de um soldado. Jesus vai lá, repreende Pedro, restitui a orelha do soldado romano e se permite ser levado. E depois, durante ainda o processo de crucificação de Jesus, Pedro nega Jesus 3 vezes. Sabe o que essa história revela para nós?
que quando nós estamos em um processo, quando nós estamos passando por um processo de Deus para a nossa vida, muitas vezes nós não entendemos o que aquele processo vai gerar em nossa vida, o que nós iremos aprender com aquilo. Mas diz a Bíblia que depois que Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aos seus Pedro, depois de ter sido aprovado, ele se tornou um homem tão ungido, tão usado por Deus, que a sombra de Pedro curava as pessoas. Nós não sabemos qual é ainda o propósito de Deus. Por que toda essa calamidade? Por que toda essa circunstância acontecendo conosco? Nós ainda estamos no processo. Assim como Pedro passou por um processo, assim como Davi também passou por um processo de fuga, de se esconder, de se, digamos assim, se confinar em uma caverna, nós também estamos passando por esse mesmo processo. Deus está permitindo tudo isso acontecer, mas com um propósito. A minha oração é que nós sejamos aprovados nesse processo. A minha oração é que nós venhamos continuar firmes, clamando ao Deus Altíssimo, crendo que Ele executa, crendo que Ele envia auxílio, crendo que Ele livra, crendo que o Senhor, Ele envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Para que quando tudo isso passar, nós venhamos entender e compreender qual foi o propósito de Deus. Dentro do processo, nós só temos pessoas especulando, o propósito de Deus é esse, é aquele. Não sabemos. Estamos todos nós no mesmo processo. Estamos sendo gerados e trabalhados por Deus para algo maior, para algo melhor. Se Jesus não tivesse morrido, se não tivesse acontecido essa tragédia com o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, nós não teríamos a bênção, a vitória da salvação, da remissão dos nossos pecados. E foi por este propósito maior que Jesus morreu. Pedro não entendeu isso quando Jesus falou. Quando Jesus disse que iria morrer, Pedro não aceitou. Pedro não gostou, mas depois Pedro entendeu o glorioso plano de Deus para as nossas vidas. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito do porquê tudo isso está acontecendo. Eu quero que você tenha fé, tenha esperança ao coração de entender que tudo isso vai passar, que tudo isso tem um fim e tudo isso sim irá chegar ao final. Mas quando tudo isso acabar, o meu desejo é ver todos vocês, irmãos e amigos, fortalecidos em Deus. E não desfalecidos, não caídos, não desmotivados, não afastados, mas pelo contrário, mais unidos, mais fortes, renovados em Deus, porque eu creio que sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles o qual Deus chamou de acordo com o seu propósito. E para podermos fechar essa mensagem de hoje, pensando nesse texto, pensando na história de Davi, observando o que Davi viveu e por que escreveu tudo isso, e tirando os ensinos, aplicando essa palavra ao nosso coração, nós temos que olhar para o que Davi escreve. Ele vai descrever o verso 4, verso 5, verso 6, ele vai dizer o Deus Altíssimo, ele vai falar dos leões ávidos de devorar, ele vai dizer que Deus deve ser exaltado, engrandecido, mas no verso 7, ele vai declarar: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. E o texto continua, o texto vai dizer ainda mais: desperta, ó minha alma, desperta lira e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. O desejo no coração de Davi é que ele pudesse ter um despertamento,
ele vai dizer: cantarei e entoarei louvores. E ele declara no verso 8: desperta, ó minha alma. O meu desejo é que o seu desejo seja o mesmo desejo de Davi. Desperta, ó minha alma. De poder ter o desejo de louvar, de cantar, de engrandecer a Deus. E o Senhor está nos dando por oportunidade, dias como os dias de hoje, de sermos agentes, de sermos pessoas, de sermos os portas-vozes de Deus, levando palavra de fé, de esperança, de consolo, de conforto àqueles que estão com medo, àqueles que estão desesperados, àqueles que não sabem o porquê das coisas, nem o para quê de tudo isso. Leve ao coração dessas pessoas a palavra de Deus. Seja você um semeador da palavra de Deus aos corações que tanto carecem. As pessoas estão achando que as igrejas estão fracas do que nunca, porque mais do que nunca nós temos a oportunidade de pregar Jesus aos corações, de falar do amor de Jesus e de dizer: olha, Jesus está vivo e está voltando. Arrependei-vos, pois, de vossos pecados e creia em Jesus para ser salvo. É o tempo de nós pregarmos Jesus. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque tenho o coração humilde e manso. Que palavra maravilhosa. Por isso, eu convido você a se achegar mais perto de Jesus. Se você entende a palavra de Deus e se você recebe essa palavra ao seu coração, demonstre a Deus confiança. Ore ao Senhor nesse momento. Coloque diante dele a sua vida, o seu coração. Peça ao Senhor que venha cuidar de você. Faça como Davi fez e faça das palavras de Davi a sua oração hoje. Ó Deus Altíssimo, que tudo executa, que envia o teu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem e envia a tua misericórdia e a sua fidelidade. Sim, Deus hoje, Ele quer enviar o auxílio dEle a você. Deus hoje, Ele quer enviar a misericórdia e a fidelidade a você. A questão é, você quer receber Jesus no seu coração? Você quer receber o auxílio? Você quer receber o livramento, a misericórdia e a fidelidade de Deus? Vamos orar ao Senhor, vamos orar recebendo essa palavra de bom grado e pedindo a ajuda de Deus sobre as nossas vidas. Davi clamou a Deus e Deus o ajudou. Pedro, depois do processo, ele entendeu o agir de Deus na vida dele, o plano de Deus para a vida dele. Deus o abençoou. Paulo também passou por tribulações e dificuldades, mas ele entendeu que tudo podia em Deus. E hoje nós também podemos, se estivermos com o nosso coração firme em Deus. Oremos. Senhor, Pai querido, Deus santo, Deus eterno, Deus soberano, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado a Deus, porque na Tua palavra nós encontramos esperança, fé, encontramos, ó Deus, alento para os nossos corações. E queremos, ó Deus, receber essa palavra de bom grado. Queremos, ó Deus, sim, permitir com que o Senhor venha nos auxiliar, venha enviar misericórdia, venha enviar, ó Deus, a Tua fidelidade para conosco, para que venhamos, ó Pai, continuar a passar por este processo. E ao passarmos por este processo, ó Deus, que venhamos ser aprovados, que venhamos ser abençoados, que venhamos ter a nossa vitória, assim como Davi teve a vitória dele, assim como Paulo teve a vitória dele, assim como Pedro também recebeu a vitória, que nós, ó Deus, hoje venhamos receber a vitória do Senhor para as nossas vidas. Abençoe, a Deus, a vida de cada pessoa, de cada irmão, de cada amigo que está assistindo a esse vídeo. Que sejam eles abençoados, ó Deus, pelas Tuas mãos. Cubra-os, ó Pai, com as Tuas asas. Os proteja, Deus, os livre de todo mal. E assim, ó Pai, nós oramos e Te agradecemos. Louvamos o Teu nome, Senhor,
e oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima noite e continue a caminhar conosco aqui em nosso canal no YouTube. Compartilhe os nossos vídeos, os nossos cultos com amigos, com familiares, vizinhos, para que a gente venha continuar crescendo, para que nós venhamos continuar pregando a palavra de Deus, evangelizando, levando mensagem de fé, esperança e salvação ao coração das pessoas. Se inscreva em nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Deus abençoe a todos. Se aproximar e além das palavras querer ajudar.